Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. O programa está no ar e traz muita informação e entretenimento nesta noite. E desde já, é claro, eu agradeço a sua audiência. E para começar, o Plugin essa semana visitou a Rádio Globo de Blumenau e bateu um papo com o locutor do Na Boca do Povo, Arnaldo Zimmermann. No Prata da Casa, a gente conversa com o aluno de publicidade da FURB, Guilherme Henrique Ferreira Gomes, o Guiguil. Rolou um bate-papo bacana e som de qualidade no aquário. E você confere as principais estreias do preview e ainda tudo sobre as melhores e mais inteligentes propagandas no Showtime. E é claro, tem muito mais novidades, então se acomoda no sofá que o Plugin está apenas começando. Um importante meio de comunicação é o rádio. Além de divulgar, entreter e informar, ele ainda faz companhia para o público. Conheça um pouco do trabalho do locutor Arnaldo Zimmermann e do seu programa Na Boca do Povo na Rádio Globo de Blumenau. Roda a Bom início de tarde a todos, agora meio-dia em ponto. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Na Boca do Povo aqui pela Rádio Globo de Blumenau. A informação do seu rádio. Os fatos vão acontecendo aqui, você fica sabendo. Aqui você sabe. A verdade é dita, doa a quem doer. O Plugin veio hoje aqui na Rádio Globo de Blumenau e eu converso com o apresentador e também professor universitário Arnaldo Zimmermann. Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, Marcelo. Satisfação. Obrigado pelo espaço dado ao Plugin aqui. Ok, bom a gente poder realizar essa entrevista, conversa, e justamente aqui no estúdio da emissora, onde a gente está habituado, né? Nosso habitat natural, assim, na nossa profissão. Né? E para começar, então, conta pra gente há quanto tempo você trabalha como radialista? Olha, esse ano estou completando aí 22 anos de rádio, né? Passando por FMs e AMs, uma predominância muito maior no rádio AM, especialmente as emissoras populares, como essa, como a Rádio Globo de Blumenau, atendendo o ouvinte, desde o tempo que apresentava programas musicais, como nos últimos anos, a última década, mais com programa jornalístico e atendendo às reclamações e reivindicações da comunidade. E os seus programas sempre foram nesse mesmo estilo ao vivo ou já também apresentou programas gravados? A maioria das vezes, 98% de todos os tempos, programas ao vivo como esses, né? E sempre essa coisa da interação, né? Falando no microfone, comunicando, liberando o telefone, botando o ouvinte no ar. Tanto na época para pedir música, participar de sorteios, né, premiações, como também o ouvinte que liga para reclamar do problema da sua rua, liga para fazer um comentário, até para discordar de uma opinião que eventualmente a gente emita no ar. E acaba sendo muito legal, acaba sendo muito bom esse espaço de interação. Ao vivo é muito melhor. Contato com o público. Exatamente, e se faz ao vivo. Gravado dá para fazer? Dá também, mas não tem essa mesma sinergia, não é? Essa mesma emoção. E já aconteceu um fato ou alguma coisa engraçada ao vivo no programa? Muitas vezes. Havia um tempo em que nós apresentando o programa e liberando, botando o telefone direto, sempre tem no meio de tantas mil pessoas algum engraçadinho, né? Então aquele que fazia uma piadinha no ar, fazia uma pergunta, né? Alguma gozação, ou dava um grito no ar, desligava o telefone. E, quer dizer, já passou esse tempo. Complicado, mas tem que dar uma volta por cima. Era a época que não existia identificador de chamada e tudo mais, existia um pouco mais de abuso. E até a época que era novidade botar o telefone no ar, não é? Que essa novidade ela surgiu mais ou menos no início dos anos 90, em botar o ouvinte no ar para opinar, para dar opinião também, né? Fazendo uma via de mão dupla, não só o comunicador participando, o comunicador dando opinião ou divulgando uma informação, que também o ouvinte pudesse participar. Naquela época era novidade, então, como toda novidade, alguns engraçadinhos aproveitavam, mas é um tempo que já está superado. Hoje o ouvinte está bem mais sério também, né? E você sente reconhecimento do público no teu trabalho? Olha, eu sinto principalmente com a identificação, até mesmo as pessoas que de repente hoje não estejam ouvindo rádio por falta de tempo, por um outro motivo, até mesmo que ouça outra emissora, mas na identificação, num caixa de supermercado, numa loja, quando você vai à rua, Arnaldo Zimmermann, o da rádio, quer dizer, você cria uma identificação, né? Apesar de ser professor universitário, ter outras atividades, mas a marca que você carrega acaba sendo aquela, o Arnaldo é o fulano da rádio. Sim. Isso acontece com outros colegas também, e é bom, a gente gosta disso, né? De ser reconhecido como o homem da rádio mesmo, né? Pelo trabalho. E você sempre procura passar para o público mensagens positivas ou tem que passar de tudo um pouco, notícias, como que é? Apesar dos assuntos, o meu programa particularmente, o Na Boca do Povo, ele lida muito com problemas do cidadão e problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia, no cotidiano,
mas também as coisas positivas, não é? Também que apesar desses problemas todos, apesar do problema que o cidadão, que eventualmente liga para a gente, não é? O problema que ele está envolvido, de que existe outro dia, né? De que esse problema tem que ter uma solução, de que todos juntos vão chegar lá, né? Quer dizer, vão auxiliar na resolução do problema e que isso possa servir de uma forma positiva, que as pessoas não desanimem por um problema ou outro eventual, né? Hoje em dia é mais fácil fazer rádio que antigamente ou não? Olha, em termos de informatização, saber que você dá um clique, né, ou um enter no teclado e parte da programação, tanto comercial, musical, ela roda automaticamente, nesse aspecto mais prático. Mas em termos de comunicação ao vivo não muda tanto. Pode observar que as emissoras mais automatizadas são aquelas que operam com programação gravada, como você bem perguntou agora há pouco, essas que têm uma programação mais musical, não é? Ou a comunicação é gravada, elas estão mais automatizadas. Ao vivo, pegar o microfone, comunicar com o ouvinte, não mudou tanto. É atender o telefone, botar o telefone no ar, via mesa de som, quer dizer, nos últimos 20, 30 anos o processo é o mesmo, e comunicar. A comunicação não mudou tanto. Embora o público esteja mais objetivo e necessitando, pedindo mais interação, não é? Cada vez mais o público vai rejuvenescendo e pedindo um pouco mais de interatividade, mas o processo em si não se alterou tanto. E qual a diferença entre uma rádio AM e uma FM? Olha, as FMs nos últimos anos elas acabaram copiando um pouco da programação do rádio AM, como lá nos anos 50 a televisão acabou copiando um pouco a programação radiofônica. As FMs elas começaram, diante do processo de segmentação, elas acabaram observando o que era sucesso no AM e transferindo para o FM, não é? Com uma qualidade de som um pouco diferenciada e tentando fazer sucesso dessa forma. Mas o rádio FM, basicamente, ele é um rádio musical. Você observa que os programas de FM, os horários de FM que são mais ouvidos, são os horários musicais. E no rádio AM, a maioria das vezes, os programas mais ouvidos são os programas mais falados. Mesmo aqueles, as notícias, a participação do povo, mesmo aqueles que sejam de entretenimento, mas é onde o povo liga, participa, onde tem a leitura do horóscopo, não é? Onde tem a previsão do tempo, onde tem as notas de utilidade pública, esses acabam sendo os mais procurados pelo ouvinte. A gente sabe que o Arnaldo também é professor de comunicação social e é locutor aqui do Na Boca do Povo. Como você concilia essas duas profissões? Para mim, com naturalidade, até porque as disciplinas que eu leciono, né, há quase uma década nas universidades da região, elas estão relacionadas ao meio rádio, quer dizer, ou é criação em rádio, ou produção em rádio, ou a realidade regional, que são os veículos da região. Então, com bastante naturalidade, dá para conciliar, né, aquilo que você enfrenta profissionalmente no dia a dia e acaba enfrentando numa sala de aula ou vice-versa, né? Dá para conciliar muito bem as duas coisas, né? Você pretende ainda continuar com essas duas profissões? Eu acho que são as duas profissões que eu escolhi para o resto da vida e, coincidentemente, são duas que dá para trabalhar até morrer, não é? Tanto professor como locutor de rádio, não é? Dá para você ficar no microfone, não é? Até os 80, velhinho. 90 anos de idade, velhinho, dá para permanecer, mesmo que não diariamente, mas semanalmente, como professor também, justamente por isso, né? Por muitos radialistas, eles atuam diante do microfone até o final da vida, né? E uma vida muito longa, imagine uma pessoa com 85 anos e com 60, 70 anos de profissão, né? Uma coisa bacana, né? Gosto pela profissão, prazer de... É verdade. E alguns desses colegas aí com a idade mais avançada, inclusive, se atualizam, né? Quer dizer, permanecem lá 50, 70 anos no ar se atualizando, né? Isso que é importante. Então tá, pra gente fechar nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem gosta dessa área e pretende, então, seguir uma carreira, talvez, de radialista. Olha, recomendar a juventude, tanto aquele que quer iniciar no rádio AM, como no rádio FM, bastante exercício, mas não só o exercício da locução, o exercício do uso da voz, que esse também é importante e fundamental, mas também ouvir rádio. Ouvir bastante rádio, não ouvir rádio só no formato onde ele vai trabalhar. Vai trabalhar numa FM Jovem, vai ouvir só FM Jovem. Ouvir todas as rádios, ouvir as rádios da região, ouvir rádios do Rio, de São Paulo, ouvir rádios internacionais, exercitar, ler sobre rádio, se manter informado, conversar com as pessoas no meio rádio, enfim, respirar diariamente o rádio. Isso vai fazer com que seja um grande profissional. Se não for o número 1 nas premiações, nos concursos, mas vai ser provavelmente o melhor relacionado com o meio. Então tá, o Plugin agradece a entrevista, Arnaldo, e desejo sucesso aí cada vez mais.
no teu trabalho. Obrigado, Marcelo, a você e a toda a sua equipe. Beleza. Continue com o plugin.